Podemos fazer ilações, mas só Deus sabe o propósito das mortes de Ananias e Safira, vez que, a nosso ver, ultrajes maiores deixaram de ter punição instantânea, havendo sobrevida suficiente para que os transgressores alcançassem a salvação pelo arrependimento. Talvez fosse o tempo de Deus fazer justiça para criar exemplos, pois quase concomitantemente Deus feriu com a morte e com a doença muitos crentes da igreja de Corinto, porque se aproximavam da ceia do Senhor de maneira indigna, conforme 1 Coríntios 11, 28 a 34. Sei lá, vou esperar o pronunciamento dos convidados para ver se entendo, tá vendo? Até o Guaraci, com toda a erudição que ele tem, mas é um assunto complicado, é muito estranho, né? Por exemplo, o reverendo Jair, nunca perguntaram para o senhor assim, se a gente não entregar o dízimo, Deus fulmina a gente? Não, sinceramente, nunca me fizeram essa pergunta, não. Até porque ali não era uma questão de dízimo e não era obrigatório, né? Então, era uma prática que começou a se tornar comum e o episódio até de Ananias e Safira ocorre em contraste com Barnabé dentro do propósito de Lucas ao escrever Atos. Porque Lucas tem o propósito de mostrar o evangelho chegando aos confins da terra, a Roma, talvez até alguma coisa a mais por ali. Então, destacando a figura de Barnabé, em contraste com Ananias e Safira, ele está fazendo o link para o recebimento de Paulo em Jerusalém. E ele está, portanto, encaminhando a igreja de Jerusalém para a igreja dos gentios e destacando a pessoa do apóstolo Paulo, que é por isso que há essa condução toda, né? Mas a obrigatoriedade não existia, né? Se alguém usar esse texto hoje para dizer que tem que se dar tudo à igreja, até porque isso se tornaria errado pelo método, porque o método que havia ali era um método de fazer uma poupança comum para que tudo aquilo fosse dividido de forma igual para que todos tivessem as mesmas coisas. Se eu desse tudo o que eu tenho hoje à igreja, eu seria mais um pobre para ser cuidado, né? Então, não é esse o método. E acabou não dando certo, né? As escrituras não falam do resultado, do que aconteceu para frente, né? Talvez as ofertas que o apóstolo Paulo levantava bem depois, lá na frente, para socorrer os irmãos da Judéia, né? Eram enviadas, chegavam. Então, chegavam até os irmãos da Judéia, mas por que os irmãos da Judéia estavam em necessidade? Porque eles haviam, pelo menos essa é a interpretação mais corrente, eles esperavam uma volta de Jesus muito breve, então fizeram um caixa grande, rápido, para todo mundo poder viver em tempo integral a fé, e de repente Jesus não veio, né? E aí os irmãos estrangeiros, que foi uma forma do Espírito Santo ensinar aqueles crentes racistas, né, da Judéia, a serem humildes. Então os irmãos gentios, né, os gregos, partos, medos, elamitas, etc., né, que se converteram com o ministério de Paulo, mandavam oferta para sustentar aqueles judeus cristãos que estavam passando necessidade. É uma hipótese. Bom, mas o que nós vemos em Atos capítulo 11 é que houve grande fome na Judéia, né? E por isso que se levantaram então ofertas para serem levadas até lá e Paulo as levou, né? Ágabo predisse que haveria este acontecimento ali e por isso então houve um mover nas igrejas para que assistissem os problemas, as adversidades da igreja da Judéia. Muito bem. A Alda Maria, ela mora em Avaré, uma cidade do interior do estado de São Paulo. Ananias e Safira, embora estivessem sob a graça, o que significa perdão dos pecados, pelo sangue de Jesus, provavelmente não acharam salvação, pois mentiram para o Espírito Santo de Deus, e este é um pecado irreversível aos olhos de Deus. Pelo que a Bíblia nos revela, não foi apenas uma mentira, pois aquele a quem responderam com mentira desnecessária e infantil estava cheio de Espírito Santo. A paz de Deus amado. A Jane de Jesus Souza, de Santa Luz, na Bahia. Graça e paz. Quero parabenizar pelo programa. Sempre edifico com esse programa aqui na Bahia, em Santa Luz. Sempre assistimos. Na pergunta, acho que eles morreram daquele jeito por causa da sua dissimulação em mentir, e mesmo depois do apóstolo ter falado a verdade, eles continuaram mentindo. Acho que se eles tivessem reconhecido que erraram e falado a verdade, não teriam morrido daquele jeito. Afinal, a graça é para quem se arrepende. Tá bom. Vamos lá. Perguntinha. Pastor Arthur, Ananias e Safira perderam a salvação ou só a vida?
Essa é a grande questão, é a polêmica. Essa resposta ela é soteriológica e antes de tratar dela, eu queria fazer uma consideração de um pensador que li. Ele disse o seguinte: se Deus tratasse a igreja hoje como tratou Ananias e Safira no tempo ali da igreja primitiva, em todas as igrejas, nos fundos dos templos, precisaria se ter um cemitério. Interessante. Grande. Eu estive em Los Angeles, numa igreja conhecida como Igreja de Cristal, do bispo Robert Schuller, que é amigo do Billy Graham, o evangelista Billy Graham, e lá tem um cemitério muito grande, mas não está relacionado a essa questão de um juízo imediato de Deus. Os irmãos que dormiram ali no Senhor aguardam o arrebatamento. Agora, essa questão soteriológica tem as linhas próprias, ou a linha calvinista ou a linha arminiana. Dentro da linha calvinista, então, talvez articulariam da seguinte forma os calvinistas: ou nunca eles foram salvos, portanto eram predestinados ao inferno, então estariam já com a sua sentença determinada, ou morreram como juízo de Deus, julgamento imediato, severo e público de Deus, e morreram uma morte física, sem contanto perder a salvação. Então essas seriam as duas linhas de interpretação. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o calvinista de plantão, que é o reverendo Jair, o que ele pensa a respeito disso. Muito bem, voltando com o programa Vejam Só, que hoje discute o episódio de Ananias e Safira, vivendo nos dias de Atos dos Apóstolos, da famosa e tão decantada igreja primitiva lá de Jerusalém, e que foram fulminados por Deus porque mentiram a respeito das suas intenções em relação ao dinheiro de uma propriedade que eles tinham vendido. Eles não eram obrigados a entregar nada, nem um centavo na igreja, mas eles quiseram parecer muito santos. Olha, vendemos a nossa propriedade, está aqui todo o dinheiro, não queremos nem um centavo. Quando na verdade eles tinham ficado com metade, né? E aí então morreram e depois outro. Acho que a Safira morreu depois, porque Ananias foi primeiro, que a Safira deve ter passado o salão de beleza, né, e tal, para se embonecar. Acabou servindo para o funeral dela. A repórter Carla Viana foi acho que ao reduto aí onde tem muitos evangélicos, perguntar por que isso aconteceu com Ananias e Safira se eles viviam, né, na Era da Graça. Vejam só. Se a graça é tão diferente da lei, por que Ananias e Safira morreram como se vivessem no Antigo Testamento? Eu acho que era porque eles não podiam mentir. Foi Pedro que perguntou por quanto eles tinham vendido o terreno, né, um imóvel, e eles falaram um valor que não era verdadeiro, por isso. Eu acho que o que faltou ali para Ananias e Safira foi realmente o temor a Deus, né? Isso não significa que nosso Deus é carrasco, nosso Deus é amor, é misericórdia, é perdão. Porque foi o homem de Deus que determinou. Eu acredito que eles desafiaram a Deus, eu acredito. Eles quiseram provar que eles poderiam enganar a Deus. E Deus também, ele é amor, mas também ele é justiça. Então não podemos abusar da graça. Na verdade, essa pergunta é uma pergunta até aqui um pouco difícil de responder agora, mas toda vez que a pessoa, ela blasfema contra o Espírito Santo, segundo a Bíblia, é uma lei que é irrevogável. E eles mentiram ao Espírito Santo. Olha, vamos usar tudo isso que a gente acabou de ouvir e mais a mensagem da Vera Lúcia Patrocínio. Ela mora em Quissamã, no Rio de Janeiro. Pastor Jesus, pastor Heber, os convidados. Dou graças a Deus por esse programa, é uma bênção. Pena que o tempo é curto, passa muito rápido. Também acho, irmão. Em Atos capítulo 5, verso 1 a 4, mostra claramente que Ananias e Safira deram espaço no coração para Satanás, pai da mentira e ganancioso, né? E deram espaço para que ele, né, os levassem a desagradar o coração de Deus. E perderam com isso a salvação, pois tornaram-se filhos de Satanás ao obedecer à voz do pai da mentira, da avareza, da ganância, mentindo ao Espírito Santo.
E a Bíblia também diz que se blasfemamos ou pecamos contra o Espírito Santo, não temos perdão de Deus. Sem o perdão de Deus, não teremos salvação. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu e tal. Aqui tem a transcrição do texto. Né? Um ósculo santo a todos os apaixonados por esse abençoado programa e para os senhores ministros de Deus. Então, obrigado aí, irmã Vera Lúcia. Reverendo Jair de Almeida Júnior, estamos aguardando o seu parecer a respeito do que aconteceu com Ananias e Safira. Como disseram as pessoas nas entrevistas com a Carla e mais a Vera Lúcia, de fato Ananias e Safira tornaram-se filhos do diabo e foram para o inferno? Bom, até mesmo uma pessoa que mora, vive e morre na igreja, é impossível dizer se ela foi para o céu. Não há como saber a experiência pessoal de cada um. As pessoas estão na igreja pelos mais diferentes motivos, às vezes. E há apenas um que é verdadeiro, que é por causa de Cristo, ser servo de Cristo. Há muita gente que procura autoajuda em Deus, procura bênçãos temporais em Deus, quer ser rico, né? É mais mamon do que Cristo. E assim por diante. Então, é impossível determinar. Até porque existem também outros elementos, né? Quando nós vemos aqui a mentira ao Espírito Santo, não devemos tentar dissecar a Trindade. Aonde está o Espírito, está o Filho, está o Pai, onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito. O que Lucas está fazendo é simplesmente demonstrando que o Espírito que foi derramado no Pentecoste é Deus. É Deus. Deus está conosco. O Espírito Santo é o Emanuel definitivo. E é por isso que as Escrituras o chamam até de o Espírito de Cristo. Então, mentiu para Deus. Essa é a ideia. E nós vemos outros paralelos, ou pelo menos mais um. É interessante observar, por exemplo, em Oséias, textos que às vezes são ditos por crentes. É um texto belíssimo, mas é um texto que mostra a hipocrisia do povo. Vinde, voltemos ao Senhor, porque fez a ferida sarará, é como chuva serôdia que rega a terra. Conversão insincera. Isso não é mentir para Deus, isso não é fingir para Deus. Nós vemos lá no episódio do Êxodo, as águas de Meribá, né? Moisés zombou de Deus, o povo escarneceu de Deus e por isso toda aquela primeira geração morreu no deserto. E é dito ali que, porque tentaram o Senhor, que é exatamente o que Pedro diz a Safira, sobre a mesma realidade. A mentira a Deus é também tentar o Senhor. E toda aquela primeira geração que saiu do Egito morreu no deserto, inclusive Moisés, que é um episódio daqueles mais duros que nós vemos nas Escrituras. 40 anos no deserto liderando o povo, quando chega para ver a terra, sobe Moisés. Eu vou deixar você ver, mas você não vai entrar. E sabe por quê? Porque lá atrás você zombou de mim. E é uma das passagens que nos ensinam que perdão de pecados não quer dizer livramento de castigo. Deus nos perdoa, mas Ele também sabe quando precisamos ser duramente corrigidos. Então, Ananias e Safira eram crentes e foram corrigidos por Deus naquela ocasião, ou eles não eram crentes e receberam o juízo de Deus para a perdição? Impossível dizer. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Exato. Então, bom, vamos lá. Edilson Almeida de Carvalho, ele mora em Castro Alves, na Bahia. Boa noite, que a paz de Deus ilumine. Olha, a lei é diferente da graça, sim, mas sem lei não haveria pecado. E sem pecado não haveria necessidade de Cristo vir morrer para nos salvar. E se Cristo não viesse morrer para nos salvar, não haveria graça para ninguém. Portanto, não há lógica nessa argumentação, né? A graça e a lei não podem se separar nunca. Obrigado. Bom, pastor Arthur, graça e lei são dois lados de uma mesma moeda, é isso?